Oi, hoje eu vou mostrar para vocês 10 flores que vão muito bem naquele solzão, naquele canto onde bate bastante sol mesmo da sua casa, tanto para você colocar no seu jardim quanto para você colocar em vasos. Eu sou o Gaspar Yamasaki, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Cultivando. Algumas das que eu vou falar são plantas anuais, ou seja, você precisa replantar a cada uns 3 meses, e outras delas são perenes, ou seja, você plantou uma vez, ela fica lá florescendo um ano, depois o outro. Elas são um tanto mais práticas, né? Vamos lá conhecer essas 10 flores? A primeira flor é o gerânio, que é essa planta aqui que solta essas flores aqui no formato de buquê. Olha, existem várias cores diferentes. Esse daqui é o gerânio que fica que cresce para cima, e tem um outro que é um gerânio pendente. Só que o gerânio pendente ele é para climas um pouco mais frios, tá? E o gerânio é uma planta que adora aquele solzão mesmo, pode ficar na meia sombra também, mas o importante é que ele receba uma boa quantidade de sol para que ele possa florescer bastante, principalmente agora na primavera e verão. Os gerânios vão muito bem quando você planta em vasos grandes, podem ser vasos em cuia também grandes, mas também podem ser plantados em jardineiras principalmente. Sabe aquelas jardineiras que deixam nas janelas, nas sacadas, varandas? Esse é um jeito muito comum de se usar. Mas ele também pode ser plantado direto no chão, formando aí uns conjuntos. Apesar do gerânio ser uma dessas plantas que a gente diz que é perene, o ideal é você pensar em replantar o gerânio a cada uns 2 anos, tratar ele como se fosse bianual. Isso porque depois de 2 anos a planta começa a ficar meio feia, assim, ela começa a perder um pouco da beleza, fica muito taluda. Aí o mais interessante é você replantar, e você consegue fazer isso inclusive fazendo estacas aqui com uns pedacinhos de caule. Apesar de ser uma espécie que até é bem tolerante assim com temperaturas mais altas, se for muito quente mesmo, ele pode dar uma sofrida no sol, então você acaba tendo que levar ele para um lugar um pouco mais de sombra. Aí, antes de eu falar da próxima planta, não deixa de dar aquele joinha nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever, e também aproveita e ativa as notificações de próximas postagens clicando no sininho que aparece. Vamos lá para a próxima planta. A próxima planta é o cravo de defunto, que é essa flor aqui que tem tons que variam do laranja, do avermelhado até o com manchas aqui de 2 cores, olha, e bem amarelado também. Apesar dessa flor ser um pouco esquecida por muita gente, essa daqui é uma das flores que, quando você planta lá no meio daquele monte de verde do jardim, dá um certo destaque bem grande assim, e fica bem bonito mesmo. Só que o cravo de defunto é uma daquelas espécies que é dita como anual, você precisa replantar depois de algum tempo. Então você plantou esse ano, aí depois ano que vem você tem que plantar de novo para você ter flores novamente. Mas o cravo de defunto ele tem uma característica que ele é conhecido como uma planta repelente de pragas sugadoras, por exemplo, pulgões. Então é bem comum as pessoas plantarem o cravo de defunto em volta de hortas, que além de tudo fica bonito também, né? A terceira planta tá logo aqui, é essa florzinha aqui. Essa daqui é chamada de falsa érica. Ela tem essas florzinhas e o tamanho dela, aqui ela tá pequenininha, mas ela fica mais alta aqui, com uns 20, 30 centímetros de altura. As flores aparecem praticamente o ano todo, e o que você precisa dar para ela é basicamente bastante sol. Precisa dar bastante água, porque se você não dá água falha, ela seca. E também você precisa deixar um substrato bem drenado aí, se você deixar no vaso, ou então plantar numa terra que não encharque, porque senão as raízes podem apodrecer. Mas de resto eu diria que ela é bem fácil, tá? A próxima planta é a petúnia. Petúnia é essa planta aqui que aqui está pendente, né? Olha, elas vão muito bem em vasos, em cuias, e ficam bem cheias mesmo de flor. Só é válido você saber que as petúnias são anuais, ou seja, elas precisam ser replantadas a cada ano, e para você ter essa floração de novo. Elas são nativas da Argentina, então elas gostam de um clima um pouquinho mais fresco. Quando o tempo está mais fresco, as flores duram mais e a planta fica mais bonita. Mas aqui o clima da região, aqui perto de São Paulo, vai muito bem para elas, principalmente na época mais fresquinha do ano. Eu tô gravando aqui no Empório Verde de Jacareí,
E eles têm uma loja também em São José dos Campos, minha terra natal, que eu gosto bastante, então eu acabei vindo aqui para gravar para poder mostrar melhor para vocês todas as plantas que eu tô falando, né? A quinta flor é a Sampatiens. Sampatiens é essa florzinha aqui, olha, que é o ideal para quem gosta de ter um ponto assim cheio de flores durante o ano inteiro no meio do jardim, porque ela enche mesmo. As flores, cada uma dura bem pouquinho, assim, alguns dias só, mas já vem em seguida de outra flor logo em seguida. Então essa daqui é a Sampatiens, olha. Essa daqui tá pequenininha, mas ela vai crescendo e fica até bem alta, assim, cheia de flores mesmo. Na verdade, a Sampatiens é uma modificação da Impatiens, que a Impatiens é de meia sombra, tem um pouco menos de resistência. Essa daqui tem uma resistência muito grande a sol e calor, e assim, é uma planta que dá bem mais flores. A sexta planta são as sálvias. Existem várias cores, mas a mais comum mesmo é a sálvia vermelha, porque ela é bem chamativa mesmo, mas existem cores rosadas e cores brancas também. E elas vão muito bem em canteiros lá no meio do jardim. Você plantou lá, tem lá no meio do gramado, você coloca um conjunto de sálvias, fica bem destacado lá no meio. Apesar da sálvia ser uma planta perene, ou seja, ela fica e dura mais de um ano, o mais interessante é replantar ela a cada pelo menos uns 2 anos, porque aí ela perde a beleza dela, então é melhor você repor para que ela possa manter aquela beleza toda. A sétima planta é a 11 horas, olha. Essa daqui, ó, vocês podem ver que existem várias cores diferentes. E essa daqui é uma planta mais rústica aqui, que as pessoas muitas vezes plantam no chão. Mas existe uma variação, que é essa outra portulaca que está aqui pendurada, olha. Ela é um pouco diferente. Essas plantas se chamam 11 horas por quê, né? Porque elas costumam abrir a flor nos momentos de mais sol. Nas horas que tá menos sol, elas fecham a flor. Mas para as portulacas é importante que você tenha bastante sol direto, porque se tiver muito pouco sol direto, a planta fica mais frágil, ela acaba ficando muito molinha e muito suscetível a ataques de cochonilhas. E se você é fã do canal Cultivando, você agora pode mostrar todo o seu apoio se tornando um membro do canal e ainda leva vantagens exclusivas por isso. Para saber mais, clica aqui em Seja Membro. A oitava planta são as calanchoes, olha só. Olha, as calanchoes são essas florzinhas aqui, muito bonitas e muito conhecidas. Eu sei que muita gente adora essas plantas, olha. E existem calanchoes que tem essas flores mais simples aqui, ó, que tem uma camadinha de pétalas, e existem as calanchoes que são as chamadas calandivas, que são as rechadinhas aqui, elas são cheias de pétalas, são as chamadas dobradas. Para que elas floresçam bastante mesmo, o ideal é a gente deixar num local que ela receba uma certa quantidade de sol direto, assim, não é que precisa tomar o dia inteiro de sol direto, mas uma parte do dia é legal para que ela cresça mais vigorosa e dê bastante flores também. As calanchoes vão muito bem se você deixa elas no próprio vaso que elas vieram, ou então se você planta em uma jardineira, por exemplo. Além de ser super versátil, em geral eu diria que ela é uma flor assim bastante acessível, os preços são bem bons. A nona planta é o camarão amarelo. Ele se chama de camarão porque ele tem essa florzinha aqui que parece aí um corpo de um camarão mesmo, tem aquelas escaminhas e e tem também as florzinhas brancas que aparecem aqui em volta. Ele vai bem, o clima mais quente, e pode ir tanto num lugar mais de sol pleno quanto num local de meia sombra. Essas plantas aqui estão pequenininhas, né? Tudo mudinha ainda. Mas se você planta no chão, que é o ideal dela, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e pode virar um arbustinho mesmo, até relativamente grande. Se você quiser controlar um pouquinho o tamanho, é só ir podando, porque é uma planta até bem vigorosa, viu? A 10ª e última planta é o agapanto, que é essa planta aqui que forma esses buquês nessa época aqui de primavera, verão, olha, é bem bonito mesmo e para mim me lembra um pouco infância, porque minha mãe tinha vários agapantos assim no meio do gramado e até teve uma vez que o cachorro foi lá e simplesmente destruiu todas as flores e assim, foi um desastre. Me conta aí, inclusive, se isso já aconteceu com vocês, se os seus pets já destruíram uma vez suas plantas. Eles gostam de locais com sol pleno mesmo, mas assim, em geral eles preferem um clima um pouquinho mais fresco do que locais quentes demais.
Bom, e é isso por hoje. E me conta aí nos comentários se eu esqueci de falar alguma flor aí que também é de sol. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até mais, tchau, tchau!